Lucas capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 7, depois do 15 até o 19. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Somente a Tua palavra é necessário para cada um de nós. Nós não precisamos de mais nada que não seja a Tua palavra. Por isso, fala hoje conosco, por meio da Tua palavra e somente dela. Tira a nossa distração, torna a nossa mente cativa à Tua voz, e que não haja impedimentos no mundo espiritual, para que o Senhor nos realinhe nesta tarde. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é O Nascimento Diário em Nossa Belém. Olha, irmão, assim, cada um de nós vivemos a nossa vida, e às vezes, sem percebermos, estamos vivendo uma vida com fome, uma vida em que, embora até as coisas estejam bem aqui na terra, aqui dentro não está. Nós perdemos, muitas das vezes, qual era a essência daquela caminhada cristã pura, genuína, que nós vivíamos no começo. Sabe aquele lugar de simples satisfação no Senhor que você tinha? Sabe aquele lugar em que você podia até estar com fome no mundo físico, mas no espiritual você estava alimentado? E de repente nós nos pegamos na vida, indo atrás de novidades. Nós queremos achar coisas novas, porque tudo está perdendo a graça, e sempre que nós tentamos nos saciar com algo, nos satisfazer, aquilo rapidamente perde a graça. E nós simplesmente estamos vivendo uma vida em que nada faz sentido. Nós estamos com fome, não sabemos o sentido, não aproveitamos nem de Cristo e nem do mundo. Sabe aquele lugar quando você, naquele dia, naquele exato dia que você aceitou Jesus, sabe aquela presença transbordante do nascimento de Cristo no seu coração? Então, o meu intuito hoje é falar sobre um nascimento que não acabou ali, um nascimento de Jesus que satisfaz a nossa fome e que Ele deve continuar todos os dias da nossa caminhada. É sobre isso que eu quero falar com você. O Antigo Testamento, ele vai fechar no livro de Malaquias. De Malaquias até agora o texto de Lucas capítulo 2, nós temos um vácuo de 400 anos, onde o povo judeu viu muita coisa. Eles estavam sob o domínio da Babilônia, mas logo viram surgir no cenário mundial o Império Persa. Depois foram dominados finalmente, depois pelos gregos. Viram a revolução dos Macabeus. E agora, no ano 63 depois de Cristo, o povo de Israel finalmente se vê sob o domínio de um último e mais cruel inimigo, o Império Romano. Só que entenda uma coisa muito bem: o que estava chegando na terra agora não era o Império Romano, não era
Roma que estava trazendo o seu reino para Israel. Era Deus que estava trazendo o reino dos céus para a terra. Deus, ele estava por meio dos impérios mundiais, como alguém que movimenta uns fantoches por detrás de um teatro. Deus estava movimentando os impérios para trazer o que Paulo chama de a plenitude dos tempos. E é nesse tempo em que Deus já moldou o mundo e tudo está preparado para o reino que durará para sempre, que um menino nos nasceu. Ele é o maravilhoso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é Jesus de Nazaré. Não era César Augusto o rei nessa época, era um menino numa manjedoura que estava trazendo um novo reino para a terra dos homens. E Jesus, ele nasce na cidade de Belém. É muito importante pontuar que Belém não é a Belém do Pará, no nome de Jesus, é Belém lá de Israel. Estou até vendo um vídeo esses dias, um vídeo antigo, né? Um jogador de futebol falando assim: não, é um prazer estar jogando aqui na terra que Jesus nasceu. Só que era o Belém do Pará, irmão. Jesus não nasceu no Brasil, nasceu lá em Israel. Irmãos, só que fato é que a cidade de Belém, ela tipifica cada um de nós. A frase hebraica que vai ser o nome de Belém, era e até hoje é, se você for em Israel, é a frase Beit Lehem. Essa frase estranha, que talvez você nunca ouviu falar, ela significa a casa do pão. A casa do pão. Isso é curioso, porque Jesus em João 6 vai dizer: eu sou o pão da vida. O pão da vida nasce na casa do pão. Jesus possui um lugar para sua morada. E sabe, quem é a casa do pão hoje? Somos nós. Nós somos a Belém do Salvador. Ele escolheu, foi o seu coração, porque como vai dizer Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero te dizer que você guarda dentro de você o pão da vida. Eu quero te dizer que, como vai dizer Paulo em 1 Coríntios 3, nós somos templo do Espírito Santo. Irmão, esse lugar aí, que é bem simples, é ali no seu coração, que é a Belém espiritual, a cidade santa que Jesus escolheu para trazer o reino dos céus até a terra. É você que é a Belém do Senhor. Mas esse nascimento, esse novo nascimento que aconteceu uma vez, ele não pode parar por aí. Você não aceitou Jesus e a sua caminhada com Cristo terminou. Em Efésios 4, Paulo vai nos exortar a nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de Cristo. Ou seja, Cristo uma vez entrou dentro da nossa alma, mas todos os dias ele precisa nascer de novo. Todos os dias nós temos que, de fato, falar assim: ei Jesus, eu quero de novo. Ei Jesus, nasça mais uma vez em Belém. Ei Jesus, nasça de novo, porque quando você nasce, você é o pão da vida, que sacia a minha fome. E Jesus vai dizer: quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Irmãos, a única forma de nós pararmos de viver uma vida tão sem sentido, uma vida em que qualquer prazer nos atrai, uma vida em que estamos igual um cachorro caramelo, correndo atrás do próprio rabo, só tem um jeito: é encontrar aquele que é uma pérola preciosa, um tesouro escondido, e que ao ter os seus olhos fitos em Jesus, a fome da sua alma passa, e você encontra o maná de Deus, que satisfaz o seu ser. Mas isso é algo que tem que acontecer todo dia. Todos os dias, Jesus está batendo a porta de Belém, porque Ele quer nascer de novo e matar a sua fome. E para isso, eu quero expor com você algumas coisas que aconteceram na Belém da terra e que devem acontecer em nós, como a Belém espiritual de Deus. Por isso, se eu posso te pedir algo, quando nós falarmos Belém daqui em diante, troca pelo seu coração, fala você, bota seu nome aí e faz uma doideira junto de mim. Nós vamos focar em alguns personagens, em José, Maria, os pastores e cada uma das hospedarias. Leia comigo então os versos 1 a 4, com tudo isso em mente. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, para
a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O nosso primeiro ponto aqui nessa tarde é que os problemas levam Jesus para Belém. Irmão, aquilo que tinha sido planejado desde toda a eternidade, que o Cordeiro de Deus, que tinha sido morto desde antes da fundação do mundo, agora finalmente chegou. O momento em que o Salvador eterno tinha que nascer, finalmente veio. O tempo de Deus entrou dentro do tempo dos homens. Essa hora que foi predita em todo o Velho Testamento, anunciada por milhares de anos, chegou. E Deus movimentou isso para acontecer. E Lucas, ele é muito enfático em dar a especificação de quando isso aconteceu, que foi durante o reinado do imperador romano César Augusto. E é muito interessante que é nesse momento que José tem que se alistar no Império Romano, só que isso não era nada bacana, não era nada legal. De acordo com os teólogos, esse alistamento do Império Romano, ele tinha duas finalidades. A primeira é para que um judeu ele tivesse que fazer parte militarmente do Império Romano, caso pegasse esse serviço. Isso aqui no Brasil, irmão, a gente já fica assim, 18 anos, eu não quero pegar exército. Que dirá José, irmão? Ele era um judeu que ia ter que lutar a favor dos romanos, que o oprimiam, e ele estava com a esposa grávida de 9 meses. Isso aqui não era situação boa, isso aqui era um problema, irmão. Igual tem na sua vida, isso aqui era um problemaço para José. Mas a segunda finalidade desse alistamento era simplesmente calcular a renda de impostos que José devia para o imperador. Calculava-se o patrimônio dele por meio do registro de nome de cidadão, de sua idade e posição social, o nome da esposa, dos filhos, do cadastro oficial, o patrimônio, só para juntar quanto José devia. Irmão, essa aqui é aquela hora do mês que os boletos estão na mesa, e você tem que pagar, a fatura do cartão de crédito chegou, essa hora não é boa, irmão, meu Deus do céu, dá vontade de falar assim, o Satanás pegou meu cartão e gastou um monte de coisa aqui, que eu não lembro disso aqui não, é um momento ruim, talvez era um momento de agonia na alma de José, e esse alistamento só podia ser feito dentro da cidade a qual pertencia a sua linhagem. Então se você era natural de uma cidade, você tinha que ir para lá, e a cidade de José era Belém. Por isso ele faz essa viagem até a cidade de Belém. Só que entenda uma coisa, não era César Augusto que estava colocando problemas na vida de José, não era o imperador romano jogando confusão atrás de confusão na vida desse cara, não era o inferno se levantando sobre a vida de José, não. Era o Rei dos Reis, era Deus transformando os problemas da vida de José como o cenário perfeito para que Jesus estivesse em casa. Irmãos, como foi prometido, de acordo com 2 Samuel 7, o Messias tinha que vir da linhagem de Davi. De acordo com Isaías 7, ele tinha que vir de uma virgem. De acordo com Miqueias 5, ele devia nascer na cidade de Belém. Irmão, tem situação da sua vida que não é os outros se levantando, não é o diabo aparecendo, é Deus querendo colocar Jesus de volta no lugar certo do seu coração. Existem tantos cenários que nós começamos a problematizar a coisa que é Deus que está fazendo. Muitas das vezes, irmãos, não é o diabo se levantando contra você, é o carpinteiro batendo a porta, porque às vezes, tem muito tempo que nós já perdemos aquele evangelho, que nós nos agarrávamos nos braços de Jesus, e se tem um negócio que evangeliza crente, chama problema, e Deus tem que pegar problema, para te fazer voltar à essência. Muitas das vezes, dificuldades é a escola que Deus matricula seus filhos, para retornarem à inocência e à pureza. Os problemas da vida de José, não era problema que o diabo estava colocando, não, era Deus querendo levar Jesus para o lugar certo. Tem tantas situações, irmão, que é Deus querendo que você volte para o lugar secreto. Uns dias para trás, eu estava conversando com um liderado meu, e ele me falou assim, não, a minha namorada, ela está muito fria espiritualmente, não sei o quê. Eu estava sabendo já, né, de todo o BO por cima. Aí fui conversar com ela numa semana, falei, e aí, como é que você está? Fui jogando verde aqui, fazendo intermediação. Ela falou assim, então, semana foi muito boa, eu peguei Covid. Fiquei olhando aquilo, como assim?
que Covid tem a ver com uma semana boa? Ela falou assim, não, Davi, deixa eu te explicar. O que acontece? Eu estava frio espiritualmente, e eu já sabendo de tudo, né? Já estava por dentro dos BO tudo já. E ela falou assim, eu estava com a oportunidade de emprego da minha vida. Eu ia viajar para São Paulo, pegar esse emprego, e estava tudo certo. Só que eu peguei Covid. Tive que ficar em casa, eu fiquei com raiva de Deus, falei, Deus, por que você deixou isso, não sei o quê. Mulher, irmão, geralmente é bem dramática, tá ouvindo tudo lá. E ela falou assim, só que Davi, eu tive que ficar de quarentena, tinha nada para poder fazer em casa. E aí, eu acordava às 7h30 da manhã, aquele negócio estava estranho, todo dia acordando no mesmo horário, eu começava a ler a Bíblia. E eu, na hora que fui ver, eu parava de ler a Bíblia, era 4h30 da tarde. E ela falou assim, Davi, Deus teve que usar a Covid para fazer com que eu voltasse à essência. Irmão, o Covid na vida dela era só o dedo de Deus para fazer com que Jesus voltasse para o lugar certo. Quantas vezes será que Deus não está nos dando um chacoalhão, falando assim, ei, acorda, lembra quando você me recebeu? Lembra quando Jesus estava lá em Belém e era Ele que importava? Tem problema que não são pessoas se levantando, é o rei que está falando, olha, eu quero limpar esse coração, eu quero colocar Jesus como Senhor absoluto e exaltado, num alto e sublime trono. Eu quero que você seja cheio de novo, eu quero saciar a fome da sua alma, sabe, porque tem situações, irmãos, que nós estamos passando por tantas provações aqui na terra, só que quando você tem a paz que excede todo entendimento, quando você está com sua fome, que foi matada por dentro, na alma, irmão, ali ninguém te toca. É a esse lugar, irmãos, que muitas das vezes Deus está nos conduzindo, e nós estamos reclamando, sendo que é a mão do Senhor que está nos liderando. Mas ainda veja o verso 5, ainda nesse ponto, que vai dizer o seguinte, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Nós focamos agora em José, mas ainda sobre os nossos problemas, eu quero focar agora na figura de Maria. Irmão, essa viagem aqui era uma viagem longa. Da viagem de Nazaré até a Galileia eram 120 quilômetros. E nessa época não tinha ônibus, não tinha um carro, não tinha nem moto, não tinha bicicleta, não tinha nada. Maria estava grávida de 9 meses e teve que fazer 120 quilômetros de viagem. Certamente ela estava exposta ao calor, ao sol, à poeira, a uma alimentação ruim da época, a falta de abrigo e lugares bons para poder dormir. Irmão, eu não aguentaria, acho que Maria era crossfiteira. Porque assim, eu hoje estava andando na beira da Lagoa da Pampulha e já estava quase morrendo já. Se eu falar dar um pique daqui e ali, eu não consigo. Mas uma mulher grávida de 9 meses foi provavelmente montada num jumento até 120 quilômetros. Esse era um momento de fragilidade. E do ponto de vista humano, qual era o motivo de Maria ir com José? A resposta, provavelmente, era por causa das línguas astutas de Nazaré, porque ela era uma mulher que engravidou antes de casar, e se o marido fosse viajar e ela ficasse, todo mundo iria falar mal da Maria. Mas ela, para ser protegida pelo marido, no ponto de vista humano, escolhe ir com ele nessa viagem em que ela está frágil, abalada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pela situação de talvez ter que ficar lá e ser maldita por todo mundo. E ela escolhe ir com ele no ponto de vista humano. Mas qual foi o ponto de vista de Deus? É que era o propósito de Deus, que por meio da fragilidade de Maria, nascesse o forte Salvador no lugar certo. Era por meio dessa mulher que estava fraca emocionalmente, fisicamente, debilitada, que Deus escolhe colocar o Salvador no lugar certo. Irmãos, Deus muitas vezes, Ele só pode se revelar como forte, para quem primeiro entende que é fraco. Deus tem que jogar problemas para que Cristo nasça no nosso coração. É só por meio do lugar de dependência, que quando Deus já te moeu e esmagou na vida, que você entendeu que você é pó, e que ao pó, eu e você vamos voltar.
É só no lugar que nós estamos aqui embaixo que nós podemos ver, não, pera, Cristo é grande. Não, pera aí, Cristo é forte, embora eu seja fraco. E essa é a forma, meus irmãos, das quais muitas vezes, por meio dos nossos problemas e fragilidades, Deus coloca Cristo exaltado na nossa vida. Deus coloca a essência do Evangelho de volta no nosso coração. Deus reacende a chama e Deus sacia a nossa fome. Embora sejamos fracos, o nosso Jesus é o grande eu sou que nos fortalece. O Senhor, Ele é tudo que você precisa. Talvez você não está aguentando hoje a pressão da sua vida. Você não está aguentando de cansaço. Você não está aguentando de falta de estabilidade emocional. Eu quero te falar que Cristo é suficiente para ser forte quando você está fraco. Eu quero te falar que não importa o problema, Cristo é a solução. Ele é aquele que sustenta as estrelas na palma de sua mão. E Ele nasceu de uma forma simples, numa manjedoura, mas hoje vai dizer Hebreus que Ele sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Irmão, se Cristo sustenta o universo, Ele não vai sustentar eu e você? Ele é suficiente, e ponto final. Mas veja os versos 6 e 7 comigo, vamos lê-los mais uma vez. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nosso segundo ponto é: esteja disponível, e Jesus nasce em Belém. Irmãos, esse casal nazareno, José e Maria, vem agora até a cidade de Belém. Só que temos mais uma adversidade. Provavelmente Maria deve ter feito inúmeras orações para que tivesse uma hospedaria pronta para eles. Era uma viagem de urgência. Ela estava grávida para dar à luz. Mas as orações de Maria e de José não foram atendidas. Chegando lá, a cidade estava abarrotada. Entenda uma coisa comigo. Essas hospedarias, esses hotéis, esses resorts, eles não tinham espaço para Jesus. Mas não era porque os proprietários eram cruéis. Não era porque eles odiavam a Cristo. Não é porque eles falavam, não, a gente não quer Jesus. Não, nada disso. Era só porque eles tinham outros convidados que eram muito mais importantes do que Jesus. Eles já estavam ocupados demais para ter espaço para Cristo. Sendo assim, o único lugar da cidade de Belém que tinha espaço era uma simples manjedoura. Irmãos, esse é o exato retrato dos corações dos tempos que nós vivemos. Todo mundo que você conhece, não tem ninguém que nunca ouviu falar no nome de Jesus. Mas por que ele não segue Jesus? Porque nós, como cristãos, muitas das vezes não temos o enchimento do Espírito Santo que deveríamos ter. Não é porque odiamos a Cristo. Não é porque a gente fala, não, Jesus, você não é bem-vindo, não. É porque já estamos ocupados demais com outras pessoas que são mais importantes na nossa vida do que Jesus. Temos convidados que têm maior importância. Um namorado, uma namorada é mais importante que Cristo nos dias de hoje. Amizades e fama, reconhecimento, sucesso são hóspedes que realmente eles são muito mais desejados do que a presença do Espírito Santo. As pessoas, irmãos, elas, antes da volta de Cristo, o retrato que Jesus nos dá, ele é simples. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento. Tem alguma coisa errada nisso? Obviamente não. Mas as pessoas estão ocupadas. Ei, irmão, deixa eu te perguntar, você não está ocupado demais com coisa que não é tão importante, não? Porque às vezes, o nosso problema, pelo qual não experimentamos da vontade de Deus, não é falta de pão, é falta de fome. É que nós não sabemos a última vez que ansiamos o Senhor. Estamos sempre ocupados em desculpas. Deus, não, eu não leio a Bíblia todo dia por causa disso. Não, Senhor, eu não oro todo dia por causa disso. Ei, irmão, esteja disponível e Jesus te enche. Esteja disponível e o Senhor aparece. Nós não temos falta de tempo, nós temos falta de prioridade. Quem aqui não tem uma rotina tão apertada que não pode orar 5 minutos antes de dormir? Irmão, nos falta
ter vergonha na cara diante de Deus, falar: Senhor, olha, eu vou tirar nem que seja 5 minutos, porque eu tenho tempo. Irmão, você tem tempo, nós temos tempo. Nós não temos prioridade com Jesus. A nossa hospedaria está fechada, com tantos hóspedes que não tem nada para nos agregar. E logo, logo, estamos presos a pessoas que nos ferem, situações que nos amarram. E Jesus, que é o noivo, que devia ser o convidado de honra do nosso dia, todo dia, está lá de fora, todos os dias. E a porta do nosso coração está fechada. É tempo de voltarmos, irmãos, para um evangelho de intimidade. É tempo de voltarmos para um lugar de conhecer o Pai. Deus é Pai, irmão. Pai é um ser de relacionamento. É para você conhecer. Lê a sua Bíblia. Ah, Deus não está falando comigo. Não, é você que não está lendo a Bíblia. Ah, não, mas Deus não está fazendo muitas coisas. Irmão, derrama a sua alma em oração ao Senhor. Jesus está disponível, somos nós que não estamos. Todo dia o carpinteiro bate a porta, mas muitos estão ocupados com pessoas muito superiores na sua própria concepção. Irmão, eu não quero perder o que Deus tem para mim. Eu não quero perder 1% do que Deus está fazendo. Eu não quero perder 1% do reino de Deus. Só que isso só depende de uma coisa: abra o seu coração, abra a sua rotina, abra a sua mente e deixa aquilo que não presta para as pessoas que não querem Jesus, porque a sua mente é a mente de Cristo. O seu dia a dia glorifica a Deus. Irmão, é tempo de estarmos com fome. É tempo de voltarmos naqueles dias quando nós recebemos o Senhor Jesus. Cristo está querendo nascer em nós todo dia. Mas veja os versos 15 e 18, que vai dizer o seguinte: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Só até aqui por enquanto. Nosso terceiro ponto é que quem tem Jesus em Belém anuncia o que viu. Mais uma vez, troque Belém pelo seu próprio coração, porque você é templo do Espírito Santo. Depois do nascimento de Jesus, acontece algo maravilhoso. Haviam pastores, e esses pastores provavelmente eram pastores da cidade de Belém. De acordo com a maioria dos teólogos, os pastores de Belém, eles cuidavam dos cordeiros que seriam sacrificados no templo de Deus. E chega a ser curioso isso daqui, porque os pastores nessa época não eram pessoas bem vistas. De acordo com os fariseus, eles eram pessoas que não podiam nem se arrepender, porque, de acordo com eles, eles vendiam o templo de Deus e vendiam animais e lucravam em cima da lei de Moisés. Eles eram igualados aos publicanos e pecadores. Eles eram uma plebe que nada conhecia da lei e tidos como privados de direitos civis. Só que são esses camaradas que cuidavam do cordeiro que seria morto no templo e que eram mal vistos pelos fariseus da época, que os anjos aparecem e falam: o Salvador nasceu na cidade de Davi. Esses homens que a vida inteira cuidaram do cordeiro que seria morto no templo, são os primeiros a saber que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu. E os anjos cantam em uma grande multidão, e eles agora tomam uma iniciativa: nós temos que ir lá ver o que Deus fez, nós temos que ir lá ver o cordeiro. Nós cuidamos de cordeiros a vida inteira, fomos pastores de ovelhas, mas agora o verdadeiro cordeiro chegou. E eles vão até a cidade de Belém. Nesse momento, eles veem Jesus ali, encontram Maria e José, e vai dizer o texto que eles voltaram maravilhados, ao ponto de que eles contaram a todos aquilo que eles viram. Irmãos, para esses pastores era inseparável ver o cordeiro e anunciar o cordeiro. Para esses pastores era impossível ver Jesus em Belém e não contar sobre Jesus em Belém.
Para esses pastores, o evangelho era tão simples que eles acharam o pão da vida e eles tinham que mostrar aos outros que estavam com fome onde estava o pão que saciaria a alma de cada um deles. E as pessoas ficavam maravilhadas. Irmãos, eu não sei você, mas é triste dizer isso, que quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos um desejo de falar de Jesus. Hoje nós não temos mais. Sabe, e pregador não é quem tem microfone na mão, não. Pregador que precisa de microfone não é pregador. O evangelho, no primeiro século, sabe como é que ele chegou na cidade de Roma? Não foi Pedro, não foi Paulo pregando, não foi João, foram os comerciantes e camponeses evangelizando no boca a boca. Irmão, cada Uber que você entra, cada roda de amigos que você está, cada vez que você está no seu trabalho, irmãos, nós criamos vergonha de ser crente. Nós criamos algo que a gente guardou Jesus tão bem guardado, que ninguém pode saber que a gente é crente. Irmãos, Charles Spurgeon diz que o evangelismo é um mendigo contando ao outro onde achou o pão. Eu quero te dizer que você achou o pão e que todo mundo que você vê no seu dia a dia está com fome. Mas nós criamos vergonha de Jesus. Nós criamos uma resistência de que não, isso é coisa de pastor. Não, falar de Jesus eu não sirvo para isso, irmão. Esses pastores eram pessoas iletradas, que cuidavam de animais, e as pessoas ficaram maravilhadas diante da pregação desses caras. Meu irmão, abra a sua boca e fala do Cristo ressuscitado, fala do encontro que você teve com Ele, que o próprio Senhor vai soprar as palavras na sua boca, e as pessoas ficarão maravilhadas diante do conhecimento de quem é o Cordeiro de Deus. Paulo, ele vai gritar essa pergunta, com fortes vozes, em Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer, como pois eles vão invocar aquele que não creram? E como vão crer naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não há quem pregue? Irmão, você é pregador, você não é um crente qualquer, você é a Belém de Jesus. Ele te escolheu, Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Irmão, você é enviado de Jesus, você tem a responsabilidade de falar onde está Jesus. Irmãos, as experiências que eu tenho compartilhado, falando de Cristo fora dos altares, tem sido muitas vezes mais gratificante do que em cima do altar. Eu tenho visto pessoas que iriam tirar a própria vida, e que não tiraram a vida naquele dia, dentro de um Uber, porque eu falei de Jesus. Que os filhos chegaram e falaram, obrigado, porque você falou do Senhor. Irmãos, tudo isso é fruto só de um coração vazio do pão da vida. E que, como não sabe a última vez que se alimentou dele, ele não tem o desejo de falar onde está esse pão e alimentar os outros. Ele não tem nada para alimentar, ele está vazio. Se você quer saber como você anda espiritualmente, é muito simples. Você tem se preocupado com almas? Isso revela como nós estamos. Mas veja, por último comigo, verso 19, que vai dizer o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Nosso quarto e último ponto é: reflita sobre Jesus no coração. Maria, mãe do Salvador, que reconhece que Jesus era seu Salvador, ela está vendo tudo isso. Eu imagino como é que estava a cabeça de Maria. Você consegue fazer uma fantasia comigo durante um segundo? Ela estava um dia, do nada aparece um anjo, ela fica grávida do Espírito Santo de Deus, e aí vai casar, mas ela não cometeu nenhum adultério, não, ela está com uma semente que veio do céu. E aí agora aconteceu tudo isso, ela foi para essa cidade, Belém, chega lá, apareceram esses pastores, que viram milhares e milhares de anjos, e eles voltam pregando as boas novas. Mas é nesse momento que Maria está parada, pensativa sobre tudo isso. Ela estava refletindo sobre uma coisa, ela estava refletindo sobre o mistério de Cristo, ela estava tentando entender quem Jesus é, porque esse mistério é muito grande. Ela tinha prazer em tentar entender quem Jesus é. Os pensamentos de Maria não eram pensamentos fúteis, quem ocupava a mente de Maria era Cristo.
ela pensava em Jesus, ela refletia sobre Jesus, ela respirava Jesus, ela pensava: o que vai ser desse menino? Ele é o Deus conosco, Deus está aqui. Irmãos, sabe, existe na caminhada com Cristo uma estranha relação entre aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia e aquilo que nós nos tornamos. De tal forma que, se você fica pensando o pior dos outros, é fato, você só vai ver o pior dos outros. Se você só fica pensando em alguém, em uma pessoa, você idolatra alguém, de repente, você está pegando todas as manias da pessoa, você fica idêntico, você só pensa na pessoa, adquire todas as manias. Se você vive só pensando: ah não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, irmão, eu te garanto que você não vai conseguir mesmo não. Se você fala: não vou conseguir, você não vai conseguir. Mas se você vive pensando no Filho de Deus, se você vive pensando: ah, eu amo Jesus, ah, mas eu quero tanto mais Jesus, ah, mas Cristo, Jesus, o que eu posso fazer para te agradar agora? Jesus, eu te amo tanto, por que você não me enche mais? Jesus, obrigado por me salvar dos meus pecados. Jesus, obrigado por ressuscitar. Jesus, obrigado porque já já você vai voltar e você vai me buscar. Se você vive pensando em Cristo, se você vive refletindo em Cristo, você fica parecido com Cristo. Você se torna aquilo que você constantemente, como diz o salmista, medita e reflete dia e noite. Nosso problema é que muitas das vezes a nossa mente é a oficina do diabo, ela está vazia. Não tem nada de errado você só pensar no seu trabalho, você pensar no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O problema é quando é só isso. De repente você vira um produto do meio da sociedade. Você pensa o que todo mundo pensa, você veste o que todo mundo veste, você ouve o que todo mundo ouve, e sem perceber, você está deixando de ser igual ao Filho de Deus. Irmãos, lembra quando Jesus nasceu no seu coração, você só pensava nele, eu posso te garantir. Lembra quando ele apareceu na sua vida e ele jogou tudo de cabeça para baixo, só que no sentido bom? Os seus pensamentos não eram mais os seus pensamentos, eram a mente de Cristo. Você pensava na palavra de Deus, você tinha anseio na palavra de Deus, você queria as coisas de Deus, você pensava no Senhor. Mas agora os nossos pensamentos ficaram fúteis, vazios e sem significado. Isso é só um reflexo daquilo que, sem perceber, estamos nos tornando. Reflita em Jesus, pense no Senhor Jesus, converse sobre Jesus, tenha amigos para ter tempo de comunhão, falar sobre Cristo, reacender a chama, falar sobre o Evangelho e pense sobre o Evangelho. Irmãos, para nós terminarmos, eu queria orar nesse momento. Eu queria que nesse momento você pensasse comigo que Jesus, ele veio até a terra, ele morreu no seu lugar, e que ele nasceu naquela cidade, mas hoje o desejo dele é nascer em você. Hoje o desejo dele é fazer de você a morada dele. Ele quer transformar os seus pensamentos, ele quer mudar a sua mente, ele quer tirar o vazio da sua alma, ele quer te devolver o sentido, ele quer fazer com que só ele importe. É isso que ele quer fazer. Por isso, eu quero que agora, para nós finalizarmos, você cante uma canção comigo. Espere até o final, nós vamos orar mais uma vez, mas saiba que Jesus está aqui, Jesus está aqui. E eu quero que você cante de todo o seu coração. Pense naquilo que Jesus sofreu por você. Pense que Ele abriu mão das riquezas celestiais e de toda a glória, e Ele veio até a terra e nasceu numa simples manjedoura, para que você pudesse ser chamado filho e filha de Deus. É a esse Deus que deixou o seu cargo para que você seja filho, que eu quero que você adore.